Olá, querido dominador, seja muito bem-vindo ao evento da Jornada Dominante, a Semana do Poder, onde você vai aprender o caminho para exercer poder e saber dar prazer de verdade através da arte da dominação no BDSM. Tudo isso independentemente de você ser dominador há anos ou estar começando agora. E ainda que você seja uma pessoa insegura, iniciante, introvertida, ou mesmo queira aplicar técnicas de forma mais discreta apenas na sua relação, ou claro, qualquer outra condição que você tenha nesse momento. Eu vou te ensinar a saber dar prazer de verdade para uma pessoa, sem cumprir listinha de fetiches, tomando a decisão certa e se mostrando um homem verdadeiramente marcante. Eu sou a Mistress Mahara, sou dominadora há cerca de 12 anos e atualmente eu sou a dominatrix com maior destaque e reconhecimento em cenário nacional. Eu sou a fundadora do Portal do Play e durante todo o ano de 2024 eu apresentei um quadro próprio lá na Band chamado Mistress Ensina, além do meu histórico que eu já te contei sobre as grandes mídias como a Rede Globo, a revista Isto É, a Rede TV, dentre várias outras que marcaram todo esse crescimento e o meu engajamento com a didática que realmente transforma. Nessa segunda aula, depois de você ter aprendido os erros que sabotam totalmente a sua autoridade e o seu poder, eu vou te ensinar toda a estrutura para você chegar no topo da pirâmide de poder e alcançar o seu ápice na dominação. Ou seja, eu vou te ajudar a entender como alcançar o seu grau mais alto de autoridade e poder. Honestamente, eu acredito muito no seu potencial enquanto dominante. E eu também quero muito te ajudar a evitar todos aqueles erros que podem te fazer passar vergonha, virar chacota ou te afastar de todo o respeito e a admiração que você realmente merece. Talvez você queira muito proporcionar prazer a uma pessoa que expressa ali o desejo de submissão a você, mas às vezes você só se sente como uma pessoa que está perdida e insegura, sem uma criatividade que realmente preste para conseguir montar uma sessão de qualidade, uma sessão realmente marcante para quem está se submetendo. Ou ainda pode ser também que você tenha dificuldades em se posicionar e atender aos desejos da pessoa com quem você se relaciona, sem parecer que você só está realizando ali uma listinha de fetiches ou mesmo expor os seus próprios gostos e desejos para alguém. Eu sei muito bem como pode ser super frustrante você querer exercer poder e dar prazer de verdade, mas sentir que tem sempre algo faltando. É por isso que eu quero te mostrar que com as orientações certas, você pode dominar com segurança, você pode se destacar com elegância e, claro, você pode conquistar a admiração de qualquer pessoa sem deixar essas inseguranças te atrapalharem de nenhuma forma. Então, se você ainda não assistiu a aula de número 1, onde eu te mostro exatamente quais são esses erros e as suas nuances, eu recomendo fortemente que você pause essa aula agora e volte lá na primeira aula, clicando num desses botões que estão aqui embaixo desse vídeo. Então assim, não adianta você saber quais são os pilares que corrigem todos esses erros e te trazem autoridade se você continuar cometendo os erros que eu te expliquei na aula 1, né? Agora, se você continuar cometendo esses mesmos erros, você vai continuar sendo apenas uma pessoa comum, que se camufla ali no meio de uma multidão, com todos iguais, e que só sabe segurar um chicote e sim, acaba virando chacota entre a galera submissa que não vai te poupar do julgamento. Então, honestamente, corre lá se você ainda não assistiu essa aula, porque é uma aula que está fenomenal. Não pule os passos, aproveita essa jornada. Eu super entendo que talvez você ache que exercer poder na dominação e dar prazer de verdade para alguém seja algo somente para quem já tem a autoestima super elevada ou mesmo que já saiba desde já a realizar práticas super técnicas e prazerosas. E quando eu falo de autoestima, eu não falo somente sobre uma pessoa se achar fodona ou incrível não, tá? Eu tô falando aqui também das pessoas que ainda não se sentem seguras para exercer a dominação dentro ou fora do BDSM, simplesmente porque se consideram bastante iniciantes e talvez tudo isso pareça complicado demais. Então,
Para deixar tudo ainda mais claro para você, a ideia de que absolutamente qualquer pessoa que tenha interesse genuíno em conhecer os seus potenciais pode sim alcançar esse ápice da persona dominante, eu vou te mostrar alguns exemplos reais que podem sim te gerar um senso de identificação e até mesmo uma idealização de onde você realmente quer chegar com um pouco mais de clareza. Eu vou compartilhar aqui com você, de uma forma bem breve, alguns relatos de pessoas que fizeram o meu curso de dominação e que entraram com um sentimento de insegurança e de atirar no escuro porque não sabiam nada, mas que antes mesmo do final das aulas, essas pessoas se sentiram confiantes para exercer a dominação e dar muito prazer para alguém do seu próprio interesse. Então, pega aqui comigo esse primeiro relato. Abre aspas. Foi maravilhoso entender como nós funcionamos e os gatilhos que podemos aplicar para ter o resultado desejado, além das práticas, claro. Um autoconhecimento incrível do que gostamos ou não, do que podemos fazer, até onde chegar e como proporcionar a melhor experiência para quem está praticando. Fecha aspas. Você que está aí do outro lado, também consegue perceber que essa pessoa entendeu tudo quando pontuou que, além de acessar um mapa que dizia todos os detalhes por onde seguir e alcançar os seus potenciais, ela também pontuou a importância de proporcionar as melhores experiências para quem está se submetendo? Você percebe que essa minha aluna também entendeu tudo quando, ao invés de focar nas dinâmicas que poderiam inflar o seu próprio ego, ela começou a trabalhar nos potenciais da pessoa submissa e, consequentemente, ganhou um reconhecimento tão forte, onde ela finalmente se sentiu muito bem posicionada? Pois é. Não apenas esse relato, eu tenho outro bem rapidinho para compartilhar aqui com você, que prova que mesmo que você ainda esteja no início ou no meio do caminho, você pode alcançar a sua segurança e vivenciar experiências maravilhosas antes mesmo de marcar a sua linha de chegada. Abre aspas. Boa tarde, meninas. Queria contar para vocês a minha experiência dessa semana. Apesar de ainda não ter concluído as aulas do workshop, abri uma exceção para um sub e fiz a minha primeira sessão. Gostaria de agradecer a nossa mestra, Mistress Mahara, por dividir conosco esse conteúdo de forma tão incrível, pois foi fundamental para eu me sentir segura do que estava fazendo. Conhecimento é poder. Estruturei toda a sessão com base nas informações e dicas que a Mahara passou nas aulas e, como resultado, tive uma experiência incrível onde ambos os lados saíram muito satisfeitos. Obrigada, Mistress Mahara, por me inspirar. Fecha aspas. E falando aqui em evolução, deixa eu te mostrar esse relato maravilhoso aqui que fala justamente sobre isso e sobre boas surpresas pelo caminho. Abre aspas. Oi Mahara, tudo bem? Vim trazer um feedback sobre o curso. Tem uma sub que adora Impact Play, mas não costumava aguentar muito tempo. Claro que com o treino ela foi melhorando, mas sinto que aplicar as técnicas que você ensina no curso fizeram ela decolar. Domingo praticamos e fiquei surpreso com o quanto ela aumentou a resistência. Chegou uma hora que até estranhei, mas ela assegurou que estava tudo certo e continuamos. Depois, ela disse que tinha gostado muito e que estava feliz com o resultado. Foi incrível! Nunca tive dúvidas que o curso seria um ótimo investimento, mas nesses momentos tenho ainda mais certeza que fiz a escolha certa ao aprender mais contigo. Fecha aspas. Esses foram apenas 3 relatos de algumas centenas que eu já recebi e que comprovam que não importa como você se enxerga ou como você se sente com relação à sua persona dominante desse momento. Se você acha que nasceu para isso ou se você tem as suas dúvidas, se você apenas flerta com o desejo de exercer poder, mas ainda não se enxerga com clareza e segurança fazendo isso, ou mesmo se você já deu seus passos mais importantes ao ponto de praticar a dominação, mas ainda continua sentindo que você pode melhorar aquilo que você faz, porque você sabe que pode ir muito além. Você sente os seus potenciais, então você não gosta de se limitar. Eu diria que o que realmente importa para você se colocar numa posição dominante
com um desenvolvimento promissor e constante, é o seu desejo de conquistar o seu auge, além da sua confiança em pegar na minha mão e me deixar te mostrar todo o mapa detalhado sobre onde você pode seguir para desvendar o seu próprio tesouro. A sua evolução e a evolução que você pode promover com muitas boas surpresas na pessoa que se submete vão vir com o conhecimento certo, e isso só depende de você querer seguir esse mapa. E claro, que tudo isso está nas suas mãos. Como você já sabe, por anos da minha vida eu tive que buscar informações em diversas fontes, até mesmo fora do BDSM, até de fato chegar aonde eu estou hoje e fazer a síntese de todos esses anos de estudos aqui para você, porque eu tenho um propósito muito claro com isso. Só para você ter uma noção, eu já fui capaz de ir assistir aos cultos da Igreja Universal. Aliás, para ser bem específica, eu participei de um evento que se chamava Fogueira Santa. Claro que com todo respeito às pessoas religiosas, mas eu não estava ali para rezar. Eu estava ali porque, assim como em diversos outros experimentos, de estudos na prática que eu já fiz, eu queria apenas aprender para além da teoria o que de fato era a aplicação de técnicas como a persuasão, os gatilhos mentais e tantos outros temas profundos que me possibilitaram criar a minha metodologia validada e hoje me posicionar como especialista em dominação psicológica. Você consegue imaginar o tanto de caminho que eu já percorri só para garantir um conteúdo de qualidade e que realmente funciona para você? As pessoas que me acompanham há bastante tempo já sabem que se tem uma coisa que eu sou completamente contra é ficar enchendo linguiça para dar a impressão que eu estou entregando muito. A minha ideia, muito clara, é mais do que ter que fingir que eu entrego muito ou de fato só entregar muita coisa. O meu objetivo aqui é entregar absolutamente tudo e todo o caminho que você precisa para saber vivenciar o seu potencial mais alto. Para ser muito sincera aqui com você, eu nunca quis criar cópias de Mahara por aí. E se tem uma coisa que eu mais me orgulho da minha trajetória enquanto educadora e dominadora, é de ter ajudado muitíssimas pessoas a descobrirem o poder absurdo que sempre existiu dentro delas, mas que na maioria das vezes as pessoas sequer imaginavam isso. Inclusive, essas pessoas imaginavam o contrário dessa ideia até chegarem nesses resultados iniciais ao se darem a oportunidade de conhecer tudo aquilo que parecia oculto dentro delas mesmas. Agora, indo ao ponto que nos interessa, eu não posso deixar de mencionar que se você está nessa aula aqui agora, que é a nossa aula de número 2, mas ainda não assistiu a aula de número 1, você precisa correr lá para não perder o conteúdo que vai te dar todo o direcionamento para consumir a nossa aula de agora. Na aula de número 1, nós falamos dos 3 erros principais e as suas nuances que estão sabotando completamente a sua autoridade na dominação e possivelmente te fazendo passar vergonha, além de perder oportunidades que você nem imagina que está perdendo. No primeiro dos 3 erros, eu te contei sobre querer mudar a sua própria personalidade para dominar. E isso inclui nuances como vestir fantasias e focar apenas na realização de desejos sem de fato exercer o poder de decisão dentro de um jogo. O segundo erro foi sobre não fazer a leitura de potenciais. Então esse erro incluiu deixar de identificar e usar a chave mental de cada pessoa, generalizar perfis, ignorar ou não ter paciência para criar conexões reais baseadas em pontos em comum ou em necessidades implícitas. Além disso, também te falei sobre abordagens erradas e intrusivas que muitas vezes são até feitas sem maldade, mas que também comprometem a conexão e a dinâmica, sem falar que te fazem novamente passar vergonha e virar piadinha, tema de fofoca para quem vai falar mal de você. Já no terceiro erro, eu te mostrei o que acontece com uma pessoa dominante que não sabe exercer autoridade através de práticas pontuais.
Eu te contei dentro dessa aula algumas histórias reais que podem sim acontecer com você caso você não domine técnicas de práticas físicas e psicológicas, além de ainda dentro dessa aula direcionar um pouco do nosso conteúdo para a prática de humilhação, que normalmente acontece de uma forma errada e apenas intuitiva dentro de um senso comum, e os erros ao não estruturar uma sessão de BDSM com intencionalidade, que é um conteúdo que abrange pessoas que querem exercer a dominação apenas dentro de um relacionamento íntimo ou que desejam levar para patamares maiores e diferentes também. Então, lembrando que esse é um aviso muito importante. Se você não assistiu a aula de número 1 por completo, pausa agora esse conteúdo aqui e já clica nesse botão que está aqui embaixo desse vídeo para assistir. Não se esqueça que as aulas do evento foram pensadas para serem assistidas em ordem na minha metodologia de construção de conhecimento. Então, caso você ignore esse aviso, toda a sua absorção de conteúdo será completamente prejudicada. E, sinceramente, se você não consegue seguir uma instrução simples de assistir a aula 1 antes da aula 2, que tipo de dominante que você quer ser? Vamos começar agora? Então, para você que já assistiu a aula 1 e anotou a sua senha para participar do sorteio, fica aqui comigo que agora sim eu vou começar a falar sobre a pirâmide do poder. É muito comum que a maioria das pessoas exerçam a dominação dentro daquilo que eu chamo de intuição. Então elas meio que vão se guiando pelos gostos de quem se submete, às vezes ousam com uma surpresinha, mas no geral seguem apenas pelo feeling de como que a pessoa submissa está reagindo de acordo com os estímulos que são aplicados. Você se lembra do que eu disse para você? Que a pessoa dominante necessariamente precisa ser intencional? Pois é, aqui nós vamos começar falando sobre a pirâmide do poder. E se você ainda não sabe o que é, deixa eu te explicar primeiro. A pirâmide de poder é dividida em 3 partes principais, sendo que no topo está a pessoa que realmente exerce poder e autoridade com maestria na sua função, sabendo dar prazer intenso e assertivo para a pessoa submissa, sem dar espaço para que a mesma comece a avaliar negativamente a sua performance. Essas partes se conectam e se complementam entre si, então você precisa construir e fortalecer todas elas para de fato alcançar o topo da dominação. E explicando melhor aqui para você, toda essa estrutura funciona basicamente como uma escada, onde você vai conquistar cada degrau com as suas respectivas ferramentas de conhecimento, onde em cada degrau novo que você sobe, mais consciência você adquire e, consequentemente, mais poder você exerce através de condutas muito bem pensadas de forma estratégica para atingir exatamente o que você deseja. Ainda claro que você nem saiba direito o que você deseja nesse momento. Ou seja, novos horizontes de poder, prazer e potencial começam a surgir para você, revelando possibilidades que sequer haviam passado pela sua cabeça antes, afinal, você não tinha ideia de como seria a prática da sua jornada rumo ao poder. Para você saber por onde começar a seguir, eu vou fazer uma metodologia aqui com você que consiste no empilhamento de conhecimento. Afinal, se o topo da pirâmide não tiver uma base muito sólida, claramente haverá uma desestruturação por qualquer intercorrência, mesmo que seja simples. E isso significa que por causa de um erro que você pode cometer sem perceber, a sua autoridade dominante pode ir por água abaixo, caso você não tenha essa base muito sólida. Ou seja, não adianta você vir aqui me pedir para eu te ensinar a mexer com chicote, não adianta você vir aqui para expressar ou idealizar o quanto você quer aplicar a dominação psicológica em alguém, se você não sabe dominar a si e se você não sabe ter autocontrole. E claro, desde já, se empenhar no processo de desenvolvimento do seu poder, que começa no controle de si e no seu posicionamento. Você já viu aquelas pessoas bonitas que abrem a boca e chega a ser broxante de tanta besteira que elas falam? Pois é. Agora imagina uma pessoa dominante que até sabe fazer ali uma prática física e mental tecnicamente correta, mas que tem uma postura vergonhosa e o pior, sequer consegue perceber
que através das suas próprias falas está expondo as suas fragilidades, como a necessidade de validação, por exemplo. Como no caso de quando a gente vai para um date, sabe? E aí a gente quer surpreender ali a pessoa de interesse, e ao invés de nós assumirmos uma conduta intencional que aproxima, nós queremos falar várias coisas que supostamente a pessoa vai achar incrível, mas no final ela só vai te achar uma pessoa desesperada. Você consegue entender a importância de não pular os passos para desenvolver a sua própria postura de uma forma consciente e não intuitiva? Pois é por isso que nós vamos começar pela base da pirâmide de poder. E é a base dessa pirâmide que eu gosto de chamar de praxis da dominação, que é o que te leva pelo caminho de entender e se conscientizar sobre quais são os seus papéis de verdade enquanto dominante. Inclusive, ao mesmo tempo em que a dominação de longe pode parecer cansativa por um excesso de responsabilidades, aqui eu vou te ensinar como ser uma pessoa pragmática e que foca no que realmente importa. O primeiro papel que eu considero como um dos principais para exercer a sua função como dominante é entender que fora do BDSM, a forma como as pessoas reagem ou sentem as nossas expressões foge totalmente da nossa responsabilidade. Afinal, cada pessoa mede o mundo e as outras pessoas de acordo com a sua própria régua. Só que dentro do BDSM, isso está assim dentro do que nós assumimos como algo muito importante. Ao dominar uma pessoa, independentemente do sentimento que você queira causar, o seu objetivo principal deve ser sempre focado em promover boas sensações, boas memórias, bons sentimentos, além de também auxiliar na superação de limites, causando o gatilho poderosíssimo da surpresa, do pertencimento e do desejo constante. Ou seja, se a figura submissa possuir uma expectativa antes, que inclusive eu vou trabalhar nesse tema aqui com você, você deve fazer essa pessoa entender claramente que ela vivenciou experiências muito acima daquela métrica quando você finalizar a sua sessão de BDSM com ela. Inclusive, isso adiciona a necessidade de que você precisa sair da sua bolha, onde trata e estuda apenas as práticas que você gosta, justamente para entender com clareza outras práticas que vão além dos seus próprios interesses, mesmo que seja apenas para pontuar o porquê você não tem atração por aquilo, além de promover discussões que geram segurança na pessoa submissa e entender o que ela realmente busca quando ela faz determinado pedido para você. Porque é dessa forma que você vai saber estruturar os seus potenciais sem necessariamente realizar ali uma listinha de fetiches. Ou seja, onde a pessoa submissa realmente pode chegar, ainda que você não vá realizar determinada prática porque você não gosta, mas na verdade você soube ler os seus potenciais, os potenciais da pessoa submissa e enxergar muito além daquilo que foi solicitado. A ideia aqui é surpreender e exercer a dominação de uma forma marcante e viciante, lembre-se disso. Eu costumo indicar para os meus alunos e alunas que, independentemente do nível de relação que você tenha com a pessoa submissa, se é uma pessoa nova na sua vida, ou se é um namorado, uma namorada, esposa, marido, que já estão ali há mais tempo com você, a comunicação pré-sessão deve ser estabelecida. Ou seja, quanto mais você estimula a pessoa submissa a falar sobre os seus desejos, sobre os seus receios, idealizações e até curiosidades, mais você pode planejar nível de estágio que essa pessoa pode alcançar de uma forma muito estratégica e intencional da sua parte. Agora uma pergunta, você se lembra que na aula de número 1 eu disse que um dos erros da pessoa dominante é se tornar uma pessoa realizadora de lista de fetiches, abrindo mão do seu próprio poder de decisão? É sobre isso. Muitas pessoas submissas idealizam práticas específicas, fetiches e até pontuação de limites do que não gostam, mas é nessa hora que você precisa aprender a exercer a dominação de uma forma muito técnica. E para te esclarecer ainda mais esse assunto, eu vou te contar uma experiência muito pessoal. Há alguns anos atrás, eu conheci um submisso que tinha um interesse fixado na prática de podolatria, só que ele nunca tinha vivenciado. E aí, com uma série de perguntas verdadeiramente interessadas da minha parte,
Eu consegui descobrir dele que ele tinha alguns limites com práticas que envolviam dor, golden shower, que é aquela prática que envolve xixi, ao mesmo tempo em que ele idealizava a podolatria, mais no sentido de quase que um fetiche de adoração, como alguém que está entregue aos pés de uma pessoa, sabe? Primeiro, com essa série de perguntas, eu entendi o sentimento que ele buscava através da podolatria, que era mais esse sentimento de entrega e de submissão. Só que depois ali, com a pontuação dos seus limites, eu resolvi ser mais persuasiva para gerar nele o gatilho de surpresa, desafio, superação e, consequentemente, o sentimento de entrega e gratidão pela experiência vivenciada. Na época, eu disse que eu entendia completamente as suas pontuações, mas que, de certa forma, eu queria fazer uma contraproposta para ele que talvez pudesse ser muito interessante. Claro que atentamente ele me escutou, dizendo que eu gostaria de mostrar para ele que as práticas de dor e prazer não iriam machucá-lo, que a prática de fazer xixi, que é a golden shower, iria simbolizar que eu estava marcando o território no corpo dele, embaixo de um chuveiro para manter a higiene, né? Além de perceber até que ponto ele chegaria na sua entrega e de que sim, ele teria palavras de segurança também para poder cessar a prática a qualquer momento. Então nós não precisaríamos repetir caso ele não gostasse. E aí, claro, com um sentimento de segurança, desafio e até mesmo um pontinho ali de curiosidade, por perceber que aqueles limites poderiam ajudar ele a vivenciar o sentimento de entrega e de submissão que inicialmente ele buscava apenas através da podolatria, ele aceitou o desafio e passou a ser um dos meus submissos mais fiéis, devotos e gratos por viver tantas coisas incríveis que ele jamais teria imaginado viver se eu não tivesse enxergado esse potencial. Esse sentimento de gratidão, que também é um gatilho poderosíssimo, levou ele a ser um submisso extremamente dedicado, confiar no que eu dizia e fazia plenamente, além de se tornar verdadeiramente interessado em conhecer a mulher que existe aqui além da mistress, fazendo com que ele me apoiasse de forma integral em todas as minhas escolhas de vida, tanto baunilha quanto BDSMer. Eu poderia facilmente apenas fazer variantes de uma prática de podolatria, como adoração, trampling, crush, dentre outras práticas, e focar apenas em realizar os desejos dele, me tornando uma simples realizadora de lista de fetiches, assim como qualquer outra pessoa sem credibilidade e com um chicotinho ali na mão, disparando ordens aleatórias e sem intencionalidade. Só que, claro, como eu sei do poder das minhas ferramentas de dominação e do papel que eu devo exercer, eu resolvi ir além e eu tenho certeza que eu sou um verdadeiro divisor de águas entre quem ele era antes e depois de me conhecer. Você que está aqui me assistindo, consegue perceber também o quanto a minha responsabilidade de proporcionar experiências acima de idealizações me fez exercer autoridade, enquanto ao mesmo tempo eu gerava gatilhos poderosos de gratidão e devoção na pessoa submissa? É exatamente sobre isso que eu falo quando eu me refiro à base dessa pirâmide de poder, que consiste na praxis, ou melhor dizendo, no conceito do que é exercer a dominação com poder e autoridade, sem se tornar apenas mais uma pessoa que realiza ali uma listinha de fetiches e que gosta de perguntar o que a pessoa submissa gosta de fazer. Digno de vergonha alheia, né? Agora, partindo para o meio da pirâmide de poder, eu quero destrinchar aqui com você algumas técnicas principais que servem para fazer a leitura de potenciais e, consequentemente, não perder oportunidades valiosíssimas quando você lida com uma pessoa submissa. Seja ela nova na sua vida ou alguém que já está com você há mais tempo. Como agora você já sabe que o tema do meio da pirâmide é a leitura de potenciais, eu quero começar falando sobre um grande divisor de águas na minha vida, que eu confesso para você que na época saiu mais para me envergonhar do que para me incentivar a aprofundar nesse assunto. E sinceramente, eu só vou contar isso aqui para você porque eu não quero que isso aconteça contigo. Então sim, eu vou compartilhar algo muito íntimo da minha própria história agora aqui com você. Lá no início da minha jornada dentro da dominação profissional, por ter muito alcance e gerar segurança, desejo nas pessoas de me servirem, eu naturalmente conhecia muita gente
e fazia sessões de BDSM com essas pessoas. Principalmente pelo fato de ser uma profissional, não existia o mesmo tipo de interação que eu teria com um namorado, por exemplo, onde poderia rolar uns beijinhos ou até mesmo sexo dentro de uma sessão. Por ser uma sessão profissional, absolutamente nada disso acontecia. E também por esse tipo de interação não acontecer, eu tinha que focar com ainda mais intensidade nas práticas que eu aplicava e de uma forma bastante estruturada, claro. E aí, um belo dia, eu comecei a perceber que ainda aplicando técnicas de persuasão e de gatilhos mentais nas pessoas, eu tinha um roteiro muito igual com todas elas, levando em consideração o tempo da sessão, que era combinado, e que enquanto algumas pessoas realmente amavam muito a experiência, outras reagiam pouquíssimo no pós-sessão e até sumiam da minha vida sem qualquer justificativa para que eu entendesse ali se eu tinha feito alguma coisa de errado. E aí foi nessa época que essa história começou a me incomodar e foi quando eu me perguntei, ué, mas por que que algumas pessoas reagem tão bem às minhas sessões e outras nem tanto, se eu faço de forma absolutamente igual com todas elas? E aí foi nesse exato momento de muita autoquestionamento, né, que a minha ficha caiu e eu finalmente tive o ponto de virada, que como boa autocrítica que sou, me doeu e me envergonhou demais, porque ali eu entendi que eu não sabia de tudo. Ali eu entendi com clareza, através de uma dor imensurável e torturante da autocrítica, que se eu quisesse mesmo ser uma dominante perfeita e a provas de erros que me faziam na época diminuir o meu poder e a minha autoridade, eu deveria estudar mais. Eu lembro que nessa época eu fiquei simplesmente obcecada na ideia de ter um índice de assertividade pelo menos que beirasse aos 100%, e eu entendi que o problema estava em não fazer uma leitura ainda mais cirúrgica das pessoas com quem eu lidava. Aí nessa época eu comecei a estudar o PNL e finalmente entendi que eu tinha encontrado o que estava faltando. E se você aí desse lado ainda não sabe o que é o PNL, isso é apenas a abreviação da programação neurolinguística que possui muitíssimas nuances da avaliação de pessoas a partir das suas chaves mentais. E é uma dessas nuances que eu quero e que eu vou começar a te apresentar agora. Por mais diferentes que todas as pessoas do mundo sejam, elas fazem parte de algum tipo de padrão comportamental. E quando nós falamos sobre esses padrões, nós estamos falando basicamente da forma como as pessoas enxergam a si, enxergam o mundo ao seu redor, recebem informações e, consequentemente, processam tudo isso mentalmente falando. Esse tipo de padrão comportamental é chamado de sistema representativo, que é apenas uma das nuances do PNL que eu trouxe para dentro do BDSM como chaves mentais no que eu chamo de dominação psicológica e que você não vai encontrar em nenhum outro lugar do mundo. Até porque tudo isso se trata de uma metodologia autoral, ou seja, criada por mim com muito embasamento real e validada não só por mim, mas também por outras pessoas que colocaram em prática tudo que aprenderam comigo. Inclusive, eu acho muito importante pontuar para você que tem aqui interesse no assunto da dominação psicológica, que a ADP, como eu gosto de chamar, é composta por diversos temas de diferentes áreas, como a política, o marketing, a psicologia, a ética, dentre outros, que eu sintetizei numa metodologia autoral com um foco que também inclui o BDSM, te fazendo exercer a dominação de forma íntegra e assertiva em qualquer âmbito que você desejar. Portanto, o PNL é apenas uma das partes desse todo, que, como eu falei, eu gosto de chamar apenas de DP. Agora, me diz uma coisa, você se lembra daquela história que eu te contei lá na nossa primeira aula, de um aluno que passou a enxergar tudo diferente depois de escutar os conteúdos do meu curso? Vamos relembrar esse relato aqui junto. Abre aspas. Mahara do céu, acabei de ver a aula de dominação psicológica e, meu Deus do céu, isso me abriu os olhos de uma maneira que eu nem sei explicar. Enquanto eu via a aula, já fui avaliando várias pessoas do meu dia a dia e percebendo várias coisas que eu não tinha percebido antes, tanto na vida pessoal quanto com os subs que eu já tive contato. Que aula enriquecedora! Fecha aspas. Como a gente pode perceber, o acesso aos conhecimentos sobre dominação psicológica são um grande divisor de águas na nossa vida
quando nós falamos da leitura de outras pessoas que nos possibilita criar estratégias nas nossas ações, sabendo exatamente qual reação queremos provocar. Agora, voltando ao sistema representativo das pessoas, que é apenas um dos assuntos que fazem parte de um conjunto de métodos dentro da dominação psicológica, nós podemos dividir o padrão das pessoas em 3 canais principais. Ou seja, existem as pessoas visuais, auditivas e sinestésicas. Agora, um pouco antes de te explicar esses perfis, eu preciso pontuar aqui para você que todos nós temos um desses perfis como forma dominante no nosso sistema. E isso não significa que nós não tenhamos ali um pouco de outros perfis em nós também, mas significa que nós temos uma espécie de chave mental principal que acessa o nosso sistema. Começando pelas pessoas visuais, essas são pessoas que captam informações externas tanto quanto comunicam e expressam de formas não verbais as suas informações internas a partir de tudo aquilo que elas veem. Ou seja, é muito mais fácil para uma pessoa visual ter uma memória fotográfica ao invés de lembrar o nome de alguém, por exemplo. Ou mesmo expressar as suas ideias fazendo muitos gestos que literalmente desenham aquilo que ela está falando. Além de, claro, registrar emoções em diferentes níveis a partir de tudo aquilo que elas receberam através da sua visão. Já as pessoas auditivas, eu costumo brincar dizendo que elas são pessoas que levam muito a sério aquela frase de que promessa é dívida, sabe? Então, essas são pessoas que conseguem focar muito bem quando escutam podcasts, por exemplo, lembram dos mínimos detalhes de alguma história que você contou, além de serem um pouco mais observadoras, no sentido de prestar mais atenção ao que acontece, do que de fato demonstrar ali reações o tempo inteiro. Agora, as pessoas sinestésicas são aquelas que aprendem basicamente com a mão na massa. Então são pessoas que podem levar muitas das suas percepções do mundo ao seu redor para assuntos como sentir uma energia boa ou uma energia ruim sobre alguma coisa, por exemplo. Além de serem pessoas que de forma inconsciente precisam tocar em você, precisam tocar em si mesmos no decorrer de uma conversa e que de forma geral expressam e registram tudo o que acontece de acordo com o que elas sentem. Com esses 3 perfis explicados aqui para você, nós voltamos lá naquela minha história de que eu realizava as práticas exatamente da mesma maneira lá no meu início como dome profissional. Pensa aqui comigo numa sessão de BDSM. Imagina que eu tô lidando com uma pessoa visual e uma pessoa auditiva ao mesmo tempo. Em ambas essas pessoas, eu promovo a prática de privação de sentidos e coloco uma venda nos seus olhos, enquanto eu disparo comandos e palavras super interessantes ali ao pé do ouvido. Me responde, em qual desses perfis eu vou causar mais desconforto, em qual desses eu vou conseguir estimular um ápice de prazer? Se você me respondeu que no perfil visual eu vou causar mais desconforto, enquanto no perfil auditivo eu vou causar o ápice de prazer, sim, você acertou. Até porque exatamente com a mesma prática em uma pessoa, eu posso tocar exatamente na sua chave mental e estimular prazer, enquanto na outra eu posso ignorar por não saber qual é a sua chave mental e acabar fazendo besteira achando que eu tô ali arrasando na dominação, quando na verdade eu tô causando um desconforto terrível. Então agora imagina comigo se dentro de qualquer dinâmica, seja ela uma conversa informal ou uma sessão de BDSM, eu utilizasse exatamente o tipo de chave mental que corresponde àquela pessoa. Pois é isso que fez total diferença na minha forma de lidar com as pessoas, seja dentro ou fora do âmbito hierárquico do BDSM, e que me tornou uma pessoa inesquecível ao ponto de ser considerada até como viciante por muitas pessoas que já se submeteram ao meu poder enquanto dominadora. Só que eu vou ser muito sincera aqui com você. De nada adianta todo esse conhecimento que eu tô te passando até agora para você, se você não se tornar uma pessoa intencional que usa todas as ferramentas do conhecimento, principalmente a seu favor. E claro, é por isso que agora eu sinto que você já pode vir para o próximo nível dessa aula, que fala sobre o topo da pirâmide de poder, que nada mais é do que a intencionalidade.
Se você acompanhou certinho o conteúdo que eu te passei até agora, eu acredito que você já saiba da importância de cada uma das três partes que compõem toda a pirâmide de poder. Então, eu quero pontuar aqui para você que essa progressão ela acontece de forma vertical, quase que como uma escada, onde você começa ali pela base, desenvolve a sua consciência sobre ferramentas de poder na parte intermediária e, por fim, você alcança o topo da pirâmide. É lá que você passa a entender o que eu chamo de bastidores estratégicos da pessoa dominante, onde você vai exercer poder e autoridade absoluta de uma forma consciente e estruturada, ou seja, de uma forma estratégica, como eu mencionei até agora aqui para você. De nada adianta você saber realizar práticas e até mesmo aplicar técnicas de dominação psicológica se você for uma pessoa desorganizada e que joga todo esse amontoado de informações ao vento ali de forma muito aleatória. Quando você apenas joga um amontoado de conhecimentos de forma aleatória e deixando de ser intencional, ou como muitas pessoas dizem, deixando de ser estrategista, você mais uma vez vai parecer uma pessoa desesperada que fala e faz coisas desconexas, confusas e que passa vergonha enquanto acha que está ali arrasando e, claro, pratica a dominação de um jeito que na grande realidade é inseguro. Afinal, eu estou falando aqui de uma pessoa que não sabe que cada coisa tem o seu devido lugar para que possa funcionar com perfeição. O que você precisa realmente fazer com tudo isso é perceber que, assim como um felino que planeja a hora do ataque para poupar a sua energia e aumentar o seu índice de acerto, você precisa usar a ferramenta certa na hora certa. Então, para ser um pouco mais clara aqui com você, imagina que num primeiro encontro de avaliação fora de uma sessão de BDSM, você quis provar que sabe fazer práticas, que pode ser o porto seguro da pessoa submissa, que já sabe como funciona o seu sistema representativo e que já tem ali muitos planos de superação para essa pessoa. Você concorda comigo que isso parece coisa de gente extremamente emocionada no mau sentido, que beira o desespero e a carência por encontrar alguém que supostamente seja o seu par ideal dentro de uma dinâmica hierárquica no BDSM? Na real, o grande segredo para ser intencional é utilizar as ferramentas que você tem em mãos aos poucos e deixar um tiquinho ali de mais informações novas para cada novo encontro ou sessão de BDSM. Dessa forma, além de você não entregar o jogo, a sensação de prazer e novidade se mantém numa linha crescente, onde cada vez mais você acerta e acerta com aquela pessoa, se tornando alguém extremamente viciante e eu ousaria dizer aqui que até apaixonante também. Afinal, quanto mais alguém pensa em ti, sente a tua falta, ainda que vocês morem longe ou na mesma casa, por exemplo, mais apaixonada ela entenderá que está por você. E esse é um clássico instinto da mente humana que você precisa aprender a usar ao seu favor. Lembre-se que o seu nível de poder e autoridade não só pode, como deve ser construído a partir da base, onde você aprendeu sobre a praxis da dominação, da parte intermediária, onde você entendeu o que é uma avaliação mais cirúrgica de um perfil, e finalmente do topo, onde eu te falei aqui sobre a importância de ser uma pessoa estratégica, sabendo usar as ferramentas com inteligência, sem entregar todo o ouro de uma vez, muito menos se justificar ou se afirmar ali em excesso ao longo do seu caminho. E se até agora você achou todas essas histórias e ensinamentos incríveis, mas realmente não sabe onde você pode se encaixar nisso, ou mesmo explorar o que já tem em você, pode ficar em paz, porque na nossa próxima aula eu vou te entregar todas as cartas necessárias, onde você vai se reconhecer e receber o direcionamento para aplicar todas essas ferramentas de acordo com o que já está nas suas mãos, mas você ainda não enxerga. Essa pirâmide de poder que eu te ensinei na aula de hoje vai fazer você ser uma pessoa dominante que realmente exerce poder e autoridade. São os degraus que eu te expliquei que possibilitam que você obtenha o respeito, a admiração e o reconhecimento que deseja de outras pessoas e que vão te permitir ver o mundo com outros olhos e enxergar o ápice do seu próprio potencial.
Eu sei bem que muitas pessoas dentro do BDSM dizem que dá para aprender tudo sozinho e que é apenas uma questão de saber fazer práticas direito. Um bom spanking, uma algema bem colocada e pronto. Automaticamente tudo se resolve. Só que, pelo que você já viu aqui, a gente sabe que não é bem assim. São justamente essas pessoas que jogam a régua lá embaixo do que um bom dominador, entre aspas, seria. São essas pessoas que acham que já sabem o suficiente ou que ainda não é a hora certa de investir em conhecimento, que estão virando chacota do povo enquanto acham que estão ali arrasando, ou mesmo que ficam vendo a vida passar sem fazer absolutamente nada. Honestamente, eu posso dizer hoje que não é difícil você se destacar enquanto dominante, sabendo que existe um caminho e um passo a passo todo estruturado e objetivo que aborda tudo o que você precisa saber para ser uma pessoa dominante de respeito. E, para ser muito sincera, eu tô compartilhando tudo isso aqui com você porque eu já estive no seu lugar de não saber para que lado eu deveria ir ou a quem eu poderia recorrer para aprender mais. Eu sei muito bem o que é querer se destacar e sentir que existe uma barreira invisível, digamos que impedindo esse processo. Só que quando eu comecei, ninguém me ensinou sobre dominação psicológica. As pessoas só me ensinavam ali o básico de práticas físicas. Então é por isso que hoje eu posso afirmar com propriedade que não é só saber uma prática que vai resolver os seus problemas de autoridade enquanto dominante. É muito importante destacar nessa aula que existe todo um conjunto, uma pirâmide. Então é por isso que eu venho aqui te contar tudo isso, porque sinceramente você não vai achar esse conteúdo em nenhum outro lugar. Afinal, tudo que eu te contei aqui de forma resumida sobre a dominação psicológica aplicada ao BDSM se trata de uma metodologia autoral. E, de verdade, eu quero muito ver você se destacando também. Eu quero ver as pessoas que se sentem atraídas pelo BDSM crescendo de uma maneira saudável e ver que as pessoas estão cada vez mais perto de um BDSM de fato prazeroso e promissor em tantos aspectos, ao invés de se sentirem repelidas por esse mesmo assunto. Eu quero muito ver o seu relato no meu direct, me contando como foi a sua primeira experiência ou o que mudou nas suas sessões depois de aplicar todo o conteúdo que eu te passei aqui, até porque eu tenho certeza absoluta que vai ser uma grande virada de chave. E mudando de assunto, mas ainda falando em direct, eu tenho recebido dezenas de mensagens me perguntando sobre a abertura do curso de dominação. São pessoas que estão ansiosíssimas para irem mais a fundo em todo o conteúdo que eu estou trazendo durante esse evento. Então, se você ainda não sabe do que eu estou falando porque chegou recentemente, eu tenho um curso onde eu ensino literalmente tudo, nos mínimos detalhes, com todo o passo a passo super didático na teoria e na prática do que uma pessoa dominante precisa fazer para alcançar o seu ápice. Desde como encontrar a sua própria dominação, a sua própria persona, com o seu jeitinho de dominar, além de diversos jogos de práticas físicas no BDSM, relacionamento, dominação psicológica com toda a minha metodologia no passo a passo mais foda que você já viu e, claro, muito mais. Até porque são mais de 120 aulas disponibilizadas para você assistir no seu próprio horário. Então, seguinte, recado importante. Para você que me mandou mensagem porque quer entrar nessa turma, a primeira turma de dominação do ano de 2025, e está esperando mais informações sobre isso, eu vou abrir uma turma desse curso completo, mas com condições especiais só para quem acompanhou esse evento da Jornada Dominante aqui comigo. Novamente, de forma exclusiva, apenas para quem chegar até o final e até o final mesmo, tá? Da terceira aula, que é a próxima. Então, todas as informações vão ser passadas para você até o final do evento. E se você realmente não quer ficar de fora, não deixa de acompanhar até o final. Inclusive, para você não perder também mais um conteúdo excelente que eu preparei para você na terceira aula. Agora, um papo adicional é que eu queria muito te contar aqui que os meus alunos e as minhas alunas são pessoas como você. Muitos não tinham experiência prévia nenhuma e com o curso conseguiram se posicionar muito bem, enquanto outros estavam inseridos no meio e acabaram descobrindo que tinham muito para aprimorar. E claro,
hoje são destaque em suas esferas sociais. Aliás, você já viu alguns depoimentos desses alunos e alunas por aqui, né? Mas o foco agora não é o curso, então vamos dar sequência. Nesse momento, eu quero mesmo é que você aproveite todo esse evento que eu preparei com tanto carinho para você e entenda que é possível sim você alcançar o que você mais deseja e o melhor, colhendo benefícios infinitos com isso. E claro, eu gostaria muito de te fazer uma sugestão para que você interaja lá no grupo que está dentro da comunidade, que você participa lá no WhatsApp e converse com outras pessoas dominantes por lá, que inclusive podem estar na mesma situação que você ou até em situações diferentes e que vão te mostrar o quão diversos são os perfis na comunidade. E agora, sem mais delongas, vamos à fixação da matéria de hoje. Na aula de hoje, você descobriu que existem 3 partes de uma pirâmide que são necessárias para você atingir o ápice do seu potencial como dominante. Na base da pirâmide, nós falamos sobre a praxis, ou o conceito do que é a dominação de fato. Então não adianta saber realizar várias práticas de BDSM se você não enxergar nas entrelinhas o que realmente poderia proporcionar. E muitas vezes isso significa ir além das demandas explícitas da parte submissa, oferecendo para ela algo que nem ela sabia que precisava, mas que poderia transformar completamente a sua experiência. Já na parte intermediária da pirâmide, nós discutimos a leitura de potenciais e as chaves mentais de uma pessoa. Aqui você entendeu que por mais que cada pessoa seja única, ainda assim é possível identificar padrões comportamentais. Então, de forma específica, você aprendeu o que são e a importância de acessar a chave mental das pessoas. Agora, no topo da pirâmide, nós chegamos ao momento de aterrissar e compreender que as ferramentas aprendidas precisam ser usadas com estratégia. Então, como um felino ali que planeja com calma o seu ataque, você aprendeu que não deve entregar tudo de uma vez, mas sim deve calcular e executar cada movimento no momento certo, mostrando gradualmente o seu poder e alcançando o respeito e a admiração que você deseja. Agora, mais um assunto importante aqui é que na próxima aula, que será liberada na sexta-feira, nesse horário que está aparecendo aqui em algum lugar da tela, eu vou trazer o conteúdo que vai realmente virar a chave no seu cérebro no que diz respeito ao lugar onde você pode se encaixar para finalmente se reconhecer como uma pessoa dominante que possui aptidão para colocar todos esses métodos que eu te ensinei na prática. Eu quero e eu vou te mostrar o real segredo do poder à reverência para que você possa exercer a dominação dentro do BDSM, conquistando respeito e admiração por onde você passar. Afinal, de nada adianta um monte de informações se você não souber o que tudo isso tem a ver com você e com os seus potenciais, mas principalmente sobre como colocar em prática, não é mesmo? E depois de entender onde estão os seus erros que passam desapercebidos e de saber estruturar a sua pirâmide de poder, é hora de saber como colocar tudo isso em um nível onde você deixa de impor para atrair finalmente tudo o que você deseja no ápice da sua consciência e então se tornar uma pessoa realmente estrategista, pragmática. Você já imaginou como seria muito mais simples e menos estressante alcançar os seus objetivos sem precisar pegar o caminho mais longo? Pois é isso que eu tenho para te mostrar na aula de número 3. Um segredo que será o seu atalho para o topo da pirâmide. Então é o seguinte, já deixa anotado aí na sua agenda que na sexta-feira você tem um compromisso importantíssimo comigo. Eu sei que todo mundo quer sextar e sair para curtir, mas não se esqueça que para você se diferenciar, você precisa se dedicar. Vê se não perde essa aula, viu? E enquanto a aula 3 não chega, eu tenho um convite muito importante para reforçar para você. Aqui embaixo do vídeo, rolando a página um pouco, você tem um botão para entrar no grupo interativo do evento. Esse é um grupo que foi criado dentro da comunidade do WhatsApp, onde você já está participando, porém, nele é possível interagir e conversar com outros participantes. Então, atenção! Se você ainda não faz parte desse grupo, já clica ali embaixo para aproveitar inclusive o próximo horário que a minha equipe vai liberar o chat para a galera toda se unir
e aprender ali com um bate-papo legal, uma troca de ideia e sempre coisas muito ricas com a galera. E para você que estava esperando eu liberar a próxima senha hoje para você participar do sorteio, que é uma das 3 senhas do conjunto que você deve anotar, a palavra é poder. Já anota ela no seu caderno aí para você poder participar do sorteio no domingo. Eu sinceramente espero muito que você tenha gostado dessa nossa segunda aula de hoje e a gente se vê na sexta-feira com a terceira aula que promete muito, viu? Um beijo e até lá!